entrando no ar o Ebenezer Kids. Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde, vocês que estão aí de casa nos assistindo pelo nosso canal do YouTube da Igreja Batista Ebenezer. Você criança, você papai, mamãe, vovô e vovó, sejam muito bem-vindos a mais um Ebenezer Kids. E eu sou a tia Dani e é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco mais de Deus para vocês que estão aí nos assistindo em casa, não é, tia Ellen? É verdade, tia Dani. Boa tarde para todos vocês que estão aí juntinhos conosco. Hoje vamos fazer uma tarde linda de louvor ao nosso Deus e vamos receber muito mais da parte dele, não é, tia Dani? Isso mesmo, glória a Deus por isso. Para a gente é sempre bom estar aqui, né, tia Ellen? E eu tenho certeza que vocês aí em casa também ficam esperando, contando os dias, para chegar logo sábado, contando as horas, para chegar logo às 17 horas, para juntos nós louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor Jesus aqui no nosso Ebenezer Kids. Então nós já vamos começar, porque hoje tem muita coisa boa, nós vamos dançar juntos, vamos ouvir a palavra de Deus, que é o melhor que a gente pode entregar para vocês aí de casa, é a palavra de Deus. Então vamos orar nesta tarde, fica de pé aí onde você está, coloca a mão no seu coração e a tia Ellen vai fazer essa oração para nós. Amém. Vamos fechar os olhinhos, com a mão no coração e fala bem forte assim para o Senhor. Senhor nosso Deus, nessa tarde estamos em Tua presença. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. E fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos fazer aquilo que a gente sempre faz no Ebenezer Kids. Nós vamos agora arrastar aí o sofá, tirar o tapete, tudo aquilo que estiver aí atrapalhando a gente de dançar, de adorar ao Senhor Jesus. E nós vamos juntos louvar ao Senhor. Sabe por quê, tia Ellen? Porque nós somos alegres. Sim. Não é? Nós somos felizes. Eu sou feliz, e você? Eu também, sou muito feliz. E hoje, principalmente, nós estamos muito alegres por estar aqui com vocês. Então nós vamos jogar a tristeza para fora, tudo que não é legal vamos tirar para fora e vamos nos alegrar no Senhor Jesus, porque Ele está aqui conosco, está aí com vocês, amém? Então Amém. Vamos juntos adorar o Senhor dançando? É isso aí, gente. Eu amo muito ler a Bíblia. Eu quero ler, eu quero ver, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler a Bíblia, o livro mais legal. Eu quero ler, eu quero ver, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Pegar de revistinha, que livro de historinha. Eu quero ler, eu quero ver, eu quero ler, ler, ler. Historinhas de Davi e também de Samuel, historinha de José, que ele sabe como é, historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, que ele sabe como é. Davi matou um gigante, girando uma funda, sacou uma pedrinha, matou um gigantão. Historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, que ele sabe como é, historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, que ele sabe como é. Um dia um menino ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel, ser profeta em Israel. Historinha de Davi e também de Samuel, historinha de José, que ele sabe como é. A Bíblia nos ensina histórias lindas demais. Eu quero ler, eu quero ver, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler a Bíblia, o livro mais legal. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, ler, ler. Pegar de revistinha, que livro de historinha.
Deus dizendo: Samuel, ser profeta em Israel. É historinha de Davi e também de Samuel. Historinha de José. Quem nem sabe como é. Glória a Deus. Amém. Que coisa linda, né? Hoje nós aprendemos várias histórias da Bíblia, né? Historinha de Davi, de Samuel, de homens que foram grandes homens que começaram lá como criança e foram grandes homens de Deus, assim a Bíblia nos conta. Amém? Então nós vamos continuar louvando ao Senhor, não senta não, continua aí respirando fundo e vamos louvar mais uma canção ao nosso Deus.
Glória a Deus. Fiquei até cansada. Você ficou cansada, tia Ellen? Fiquei cansada, tia Dani. Mas não se canse não, porque ainda não acabou. Vamos todo mundo respirar fundo. Agora vamos sentar, bebe aí um pouquinho de água, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olha só. A palavra de Deus, ela nos conta, lá no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 15, ela fala assim, ó. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Então, Jesus nos diz o seguinte: se a gente ama Ele, nós devemos obedecer aos mandamentos dEle, obedecer aquilo que Ele nos manda fazer, obedecer à ordem do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. Eu sei que você aí de casa que está nos assistindo já é todo mundo obediente, mas vai que de repente, né? Uma hora ou outra, o papai, a mamãe, ao Senhor Jesus, nos ensina algo, fala algo para a gente e a gente porventura não obedece. Hoje nós vamos aprender que quando a gente não obedece ao Papai do Céu, a gente sofre consequências. A gente sofre algumas coisas quando a gente não obedece a Ele. Então nós vamos começar hoje contando uma história bem legal sobre obediência. Uma história que talvez até a gente já conheça, você já tenha ouvido falar, uma história da Bíblia, mas a Bíblia nos diz também que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Às vezes a gente escuta uma coisa da Bíblia à noite, e quando a gente dorme, a gente acorda, tudo já se faz novo, tudo já se renova. E hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jonas. E eu sei que você já conhece essa história, mas preste bem atenção, porque hoje Jesus vai falar com você de uma forma diferente. Nós vamos falar sobre um homem chamado Jonas, um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que conhecia. Então, o Senhor Deus um dia falou algo para Jonas. Existia uma cidade onde as pessoas estavam fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus, fazendo coisas que eram ruins, estavam pecando, né? O que é pecado, tia? Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Às vezes, quando a gente conta uma mentira, às vezes, quando a gente fala mal do coleguinha, às vezes, quando a gente desobedece papai e mamãe, desobedece na igreja, às vezes, quando a gente faz gracinha com os colegas, né? Coloca apelidos. Tudo isso desagrada o coração de Deus. Então, tudo que desagrada o coração de Deus é pecado. E existia uma cidade chamada Nínive. Uma cidade chamada Nínive. E essa cidade estava assim, sabe, gente? Meio que fazendo coisas que desagradavam o coração de Deus. Então, Deus falou com Jonas: Jonas, vá até aquela cidade chamada Nínive e fala para aquele povo que eles estão fazendo coisas que estão desagradando o meu coração. E Jonas teve medo. Jonas não queria ir naquele lugar, porque, na verdade, crianças, não é fácil, né? A gente ir em algum lugar e falar assim: fulano, você está errado, fulano, você está pecando, as pessoas vão ficar com raiva da gente, né? E Jonas teve medo e não obedeceu à ordem de Deus. Jonas não foi para Nínive, Jonas foi para um lugar totalmente diferente, uma outra direção. Jonas foi para um lugar chamado Tarsis. Então, Jonas, desobedecendo à vontade do Senhor, sabe o que ele fez? Ele comprou lá a passagem dele em um barco e entrou dentro de um barco para ir para Tarsis. Um lugar completamente diferente de onde o Senhor Deus tinha mandado ele ir, pregar para aquele povo que eles estavam em pecado. Então, Jonas entrou nesse barco e falou: não, eu que não vou para Nínive, não, para aquele povo ficar tudo, eles vão me matar lá. Jonas deve ter pensado assim, né? Eles vão me matar lá, aquele tanto de gente lá em pecado, e se eu chegar lá e dizer que está todo mundo errado, vai ficar todo mundo contra mim. Eu não vou, não. Eu vou me esconder e vou para um lugar totalmente diferente. Se Nínive era para lá, Jonas foi lá para o outro lado. Entrou nesse barco e Jonas, certa hora, foi dormir. Então, quando Jonas estava lá no barco, dormindo,
começou uma enorme tempestade. Chovia muito, 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 e o barco começou a balançar, e os tripulantes daquela embarcação, o piloto já estava ali nervoso, com medo, o que está acontecendo, e já tinham clamado por todos os deuses que eles se viam naquele tempo, que parasse com aquela tempestade, a tempestade cada vez mais ia ficando mais forte. Cada vez mais ia aumentando a tempestade. E Jonas dormindo dentro do barco. Até que uma pessoa da tripulação foi lá e olhou, eu imagino que ele deve ter achado estranho. Essa tempestade toda nesse barco, esse barco balançando desse jeito, todo mundo com medo, todo mundo nervoso, e só Jonas dormindo. Tem alguma coisa de errado nisso tudo. Quando eles foram lá, acordaram Jonas, e quando Jonas soube que estava aquela tempestade, ele entendeu que aquilo estava acontecendo porque ele tinha desobedecido a ordem do Senhor, porque era para ele ter ido fazer algo num lugar, e ele foi se esconder em outro lugar. Então, quando Jonas percebeu que tudo aquilo estava acontecendo, porque ele tinha desobedecido a ordem do Senhor, ele falou para as pessoas daquele barco: me joguem no mar. Podem me jogar no mar que essa tempestade vai se acalmar, porque a culpa é minha, eu que estou aqui desobedecendo a ordem do Senhor. Então aquelas pessoas pegaram Jonas, lançaram Jonas no mar e a tempestade se acalmou. Só que a história não termina por aí. A tempestade teria se acalmado? Sim, se acalmou. Mas Deus ainda queria ensinar Jonas que o melhor de tudo é obedecer aquilo que ele manda. Aí sabe o que aconteceu? Deus enviou um grande peixe, porque Deus ele é poderoso, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem aos animais. Ele mandou um grande peixe, e esse grande peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro da barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites. E a baleia ficou, não sei, a gente não sabe se é baleia, né? A gente imagina que seja porque era um grande peixe. Ficou com Jonas lá dentro por 3 dias e 3 noites. Mas será que Jonas estava ali dentro 3 dias e 3 noites só dormindo, assistindo uma TV, mandando mensagem ali no WhatsApp, comendo uma comidinha boa? Será que Jonas ficou esse tempo todo na barriga desse peixe? Só numa boa? Não. Com certeza, se a gente puder imaginar o que tem dentro da barriga de um peixe, né? Resto de outros peixes que ele come, resto de mar que ele come, água que ele engole, que vai, que vem, que vai, que vem. Então, Jonas passou lá dentro esse tempo todo sofrendo. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, queria mostrar para ele que é melhor obedecer ao que ele manda. E nosso Deus, ele não é um Deus ruim, ele só faz isso para nos ensinar que nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer a tudo aquilo que o Senhor Deus nos manda fazer. Depois disso tudo, quando Jonas percebeu o que ele tinha feito, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter obedecido à voz de Deus, Jonas fez uma oração e se arrependeu de ter desobedecido a Deus. E dentro da barriga do peixe, ele fez uma oração e pediu perdão a Deus. E logo que aconteceu isso, Deus deu outra ordem para a baleia. E a baleia vomitou, botou para fora, de dentro dela, Jonas novamente. Então Jonas entendeu que ele precisava obedecer à voz de Deus. Aí sim, Jonas foi até onde o Senhor Deus tinha mandado e feito o que o Senhor Deus mandou ele fazer. Então a gente aprende com essa história hoje sobre a obediência. A gente aprende que quando nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus nos manda, que o Senhor Deus nos manda, quando nós somos obedientes a Ele, talvez se Jonas tivesse feito logo o que Deus tinha mandado, não teria acontecido tudo isso com ele, né? Mas ele em algum momento desobedeceu, talvez por medo, talvez por insegurança. E Jonas fez o contrário. Mas ele se arrependeu. E quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus e a gente se arrepende, Deus ele nos perdoa, assim como perdoou Jonas e nos restaura novamente. Mas a palavra de Deus, a tia Dani não quer ficar aqui
somente falando sobre Jonas, que desobedeceu, que Deus mandou, que desobedeceu. Mas a gente tem grandes exemplos na Bíblia também, e eu quero mostrar hoje para vocês, de pessoas que Deus também mandou fazer algo e que não se corromperam com nada, não tiveram medo, tiveram coragem e obedeceram a Deus. A primeira pessoa que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é Noé. Noé é um homem íntegro, um homem reto. Naquele tempo, quando o mundo estava todo em pecado, pessoas fazendo coisas ruins, desagradando o coração de Deus, Deus achou graça em Noé e falou que ia destruir toda aquela humanidade. Mas quando ele viu Noé, viu que era um homem bom, um homem obediente, um homem temente a Deus, Deus falou para Noé assim: Noé, construa uma arca enorme, um barco muito grande, porque vai vir aí um dilúvio e vai destruir tudo. E coloca dentro da arca você e sua família, seus filhos e as mulheres dos seus filhos e alguns animais. Já pensou se hoje nós recebêssemos uma ordem dessa de construir um barco enorme que coubesse espécies de animais, de todos os tipos de animais que existem, iriam entrar ali e ficar por dias e dias ali dentro? Será que seria fácil? Com certeza as pessoas naquele momento zombaram de Noé, muitos não acreditaram, disseram para Noé que ele estava ficando doido, com certeza deve ter tido pessoas assim. Mas Noé sabia que ele tinha ouvido a voz de Deus e não deu voz para essas coisas, não deu ouvido para essas coisas. Acreditou na voz de Deus e obedeceu a Deus. Construiu ali o grande barco e ficou um tempo ali dentro da arca, mas o Senhor restaurou, o Senhor refez a humanidade através da família de Noé. Outra pessoa que eu quero trazer para vocês aqui hoje é Abraão. Um homem também obediente a Deus. Abraão, a Bíblia conta de uma história linda de Abraão, quando ele teve seu primeiro filho, seu segundo filho, que ele queria muito esse filho, que era promessa do Senhor. Deus, depois de dar para Abraão aquele filho, fez sabe o quê? Falou: Abraão, pega o teu filho, pega o teu Isaque, leva e sacrifica ele para mim, em holocausto ao Senhor. E Abraão, já pensou se hoje Deus falar para a gente assim: tia Dani, pega ali seu filho, pega a sua filha e sacrifica? Será que a gente faria? Será que nós, como seres humanos, nós faríamos isso? Mas Abraão foi obediente. Pegou o filho dele, levou ali e colocou lá. E estava sempre falando para o Senhor: Senhor, e o cordeiro? E Deus falando: Deus proverá. Senhor, e o cordeiro? Deus proverá. E aí Abraão chegou a colocar o filho dele ali para ser sacrificado. Mas na hora exata, o Senhor Deus mandou um cordeiro e Abraão sacrificou aquele cordeiro. Deus fez isso porque Abraão obedeceu. E agora eu quero mostrar para vocês aqui sobre uma mulher da Bíblia também que foi muito obediente, chamada Esté. Esté era uma menina judia e ela se tornou rainha. E Deus deu uma ordem para Esté, que ela mandasse todo aquele povo fazer um jejum, inclusive crianças, inclusive animais, ficarem de jejum, para que o povo dela não morresse. E Esté, mesmo correndo o risco de morrer, obedeceu a Deus. E Deus deu a vitória para o povo. Então, crianças, o que a gente quer ensinar para vocês aqui hoje, nessa tarde, é que às vezes pode acontecer como Jonas, Deus mandar a gente fazer alguma coisa e a gente não obedecer. Mas o Senhor Jesus, Ele é muito bom, Ele é muito misericordioso, e quando a gente se arrepende de coração e pede perdão para o Senhor, Ele nos perdoa e nos restaura. Mas que nós possamos ser como essas pessoas que a gente falou também aqui da Bíblia, e tantas outras que a Bíblia nos conta. Daniel, Samuel, Ana, mãe de Samuel, e tantas outras pessoas na Bíblia, que o Senhor deu a ordem e elas obedeceram. Porque é melhor a gente obedecer do que a gente passar por algumas coisas, assim como Jonas passou. Amém? A tia quer dizer para vocês hoje, nessa tarde,
que se você aí, porventura, em algum momento, foi desobediente com Deus, com o papai, com a mamãe, com aquela pessoa que cuida de você ou na escola, se você se arrepender de todo o seu coração e pedir perdão para Deus, Ele te perdoa e restaura a nossa vida. Amém? Nós louvamos a Deus nessa tarde pela sua vida que está aí nos assistindo, que ouviu esta palavra e que essa palavra possa penetrar no coração de vocês, criança, papai, mamãe, e que vocês possam ter entendido o verdadeiro significado da obediência e que nós precisamos obedecer à voz de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que se nós amamos Ele, nós devemos obedecer a Ele, amém? Vamos fazer uma oração neste momento, coloca aí a mão no seu coração e vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, nesta tarde nós queremos te louvar, te agradecer e te engrandecer, porque o Senhor esteve conosco nesta tarde, o Senhor falou aos nossos corações. Muito obrigado pelos louvores, pela palavra, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que estão aí nos assistindo da TV. Senhor, que elas possam ser ministradas por Ti. Continue conosco, Senhor, nos abençoe a cada programa, a cada Ebenezer Kids. Nós Te louvamos e Te agradecemos. E nos ajuda, Senhor, e nos ensina a sermos cada vez mais obedientes em nome de Jesus. Amém? A tia vai encerrar por aqui nessa tarde, mas eu quero dizer para vocês que todos os sábados, às 17 horas, no canal do YouTube da Igreja Batista Ebenezer, nós temos o Ebenezer Kids. E no último sábado do mês, já começando desse mês de janeiro, nós temos o Ebenezer Kids Show, culto presencial aqui. Vai para o YouTube, mas é com vocês aqui no templo também. E você é o nosso convidado especial para estar aqui com a gente, conhecendo o Ebenezer Kids Show, louvando e adorando o Senhor Jesus com a gente, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, amiguinhos. Até sábado que vem. Tchau!